Oi galerita, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, meus amores. No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um tutorial de como fazer fundos fofos e simples nas suas ilustrações. Eu percebo que muita gente posta, eu mesma faço isso também às vezes, mas postar tipo só um personagem aí um fundo sólido, porque às vezes não tem inspiração de ideias pra fazer um fundo legal, sabe? Não complexo, com um cenário muito dificultoso, mas assim, um fundo legal que deixa uma coisa fofa e divertida. Então eu trouxe pra vocês esse vídeo hoje exatamente pra mostrar pra vocês como eu faço passo a passo um fundo para as minhas ilustrações, principalmente de personagens. Mas antes, galerita, eu queria dar uma palavrinha do nosso patrocinador de hoje, que é a Doméstica. Eu já trouxe algumas vezes aqui no canal pra vocês. A Doméstica é uma comunidade de cursos online de várias áreas criativas, com profissionais maravilhosos de todas as partes do mundo. Eu sempre gosto de recomendar a Doméstica porque a variedade de cursos que eles têm é muito grande, sério mesmo. Não só sobre o desenho, mas também várias outras áreas. Por exemplo, aqui no Cursos por Categorias vocês conseguem ver ilustração, craft, marketing, fotografia, design, 3D, arquitetura, escrita, web e app design, caligrafia, moda, música e áudio. Então vocês conseguem aproveitar muito conteúdo. Os preços dos cursos são maravilhosos e uma coisa super legal é que às vezes eles têm umas promoções muito massa. Por exemplo, essa Creative Week. Devido às suas ideias mais criativas, com 4 cursos por apenas R$ 89. E essas promoções têm uns tempos limitados, então 4 dias para acabar essa, por exemplo. E aí quando você clica aqui, você consegue fazer um pack de 4 cursos. Você pode montar o seu próprio pack escolhendo 4 cursos e os 4 ao todo vão sair de 162 por R$ 89. Ou seja, vocês têm 45% de desconto e, gente, vale muito a pena. Por exemplo, nessa área aqui vocês conseguem ver os cursos mais vendidos. Então tem de desenho, tem de aquarela, tem coisas para criatividade, aí tem criação de móveis, tem de crochê, tem de marcenaria, tem de tudo, gente, até de tatuagem tem também. E esse curso aqui da Carmen é super famoso, retrato digital no Photoshop com um toque de fantasia, tem muita coisa, então vale super a pena. E vocês podem pesquisar também aqui em cima por palavras-chave, por exemplo, mangá. Vocês sabem que meu estilo é super inspirado no estilo mangá, de anime, e eu recentemente vi esse aqui, que é a ilustração digital com influência mangá, da Akimaro. Eu já tinha recomendado esse aqui da Andrea Jen, que é a criação de personagem mangá, e eu amei também, mas esse daqui também achei super interessante, e achei o estilo dela parecido com o meu de certa forma. Então, gente, olha que coisa fofa. Sério, muito perfeito. Olha que lindeza. E o dela está na promoção por R$ 69, tá com 61% de desconto. Caso vocês queiram comprar apenas um curso e não o pack de 4 cursos, vocês podem usar o meu cupom de desconto que tá aí na tela para ter mais 10% de desconto, porque o cupom é válido apenas para cursos individuais, na compra de cursos individuais no caso. E aí no pack, como ele já tem muito desconto, o cupom não funciona, mas ainda assim dá para aproveitar muita coisa, galerita. Sério mesmo. A principal coisa que eu queria trazer para vocês aqui é a Doméstica Plus, galerita. Assim que você entra no site da Doméstica, aqui tem a parte Plus em cima e ele vai te direcionar para toda a página da Doméstica Plus. A Doméstica Plus é a jornada para o seu desenvolvimento criativo, ou seja, é uma assinatura Plus que você faz todo mês e tem vantagens maravilhosas em relação aos cursos e outros conteúdos exclusivos. Então você tem essas duas opções de valores para escolher para ter a sua assinatura mensal e você aqui tem todas as vantagens de ser Plus. E claro, se você quiser saber mais sobre cada uma dessas vantagens, é só acessar aqui mais informações e ele vai te falar o que cada uma dessas coisas é. Então, por exemplo, um crédito mensal para trocar por um curso. Todos os meses você vai receber um crédito que você vai poder trocar por qualquer curso da Doméstica. Você vai ter economia extra de 20% em cursos e packs. Todo mês você tem essas vantagens, sabe, galerita? Acesso a cursos abertos, todas as semanas vão ser lançados cursos abertos e você vai poder assistir as aulas gratuitamente, uma newsletter exclusiva com conteúdos, notícias, materiais adicionais, créditos adicionais, você vai poder comprar créditos adicionais para trocar por cursos e aproveitar essas vantagens. E também você vai ter um certificado ao concluir seu curso, você vai receber um certificado personalizado assinado pelo professor do curso que você escolheu. Então é super legal, essa página explica bem direitinho tudo que você vai ter ao assinar a Doméstica Plus. É muita vantagem, galerita, principalmente para quem quer estar todo mês aprendendo, todo mês ganhando vantagens e tendo essas economias extras em packs, em cursos.
tendo conteúdos novos para estar sempre agregando na sua bagagem de conhecimento, né? Então os cursos da doméstica são maravilhosos, vocês sabem, os preços são muito bons, os professores são maravilhosos e todas as vantagens valem muito, muito a pena. Então, muito obrigada mais uma vez, Doméstica, pela parceria. É sempre um prazer falar de vocês aqui, trazer o conteúdo de vocês aqui. E espero que vocês gostem, galerita. Lembrando de acessar todos os links na descrição, usar o meu cupom de desconto nos cursos que vocês conseguem e aproveitarem a Doméstica Plus, o pack de cursos e as demais promoções que a Doméstica fica sempre lançando. E é isso, galerita. Mais uma vez, obrigada, Doméstica. E vamos agora para o vídeo. Eu trouxe aqui uma personagem que eu fiz para o nosso Draw the Senior Style lá do Instagram. Se você não me segue, eu vou deixar o arroba aí na tela para você me acompanhar. Batemos 70 mil seguidores lá no Instagram faz um tempinho já. Então eu tô finalmente preparando o nosso Draw the Senior Style. E aí eu vou completar aqui somente a pintura dela. E vou fazer toda uma cena bem legal aqui, para que não seja, eu não poste somente a personagem pintada assim no fundo. Tudo bem, não tem problema nenhum fazer isso. Eu sempre faço também, principalmente intercalando entre algumas postagens do Instagram. Mas, por exemplo, estão vendo essa ilustra? Ou seja, ao invés de eu postar somente a personagem, eu posso fazer umas mini polaroids aqui, que são cortes, sabe? Tipo zoom em algumas partes da ilustra. Então o cabelo, a bolsinha, bota, os passarinhos, o lacinho dela, o rosto. E aí faz um fundo meio xadrez com uma bordinha, ou seja, dá todo um toque, sabe? Ao invés de só fazer uma arte, só a menina, só a ilustração, por que não fazer um fundinho legal pra compor? E ao mesmo tempo sai do óbvio, né? Sai do simples, que é só fazer a ilustra. Não é complexo, é super simples de fazer, é somente a forma que você coloca os elementos e combina as cores e os demais elementos entre si. Então vamos lá, vou fazer uma coisa nesse estilo. Eu vou rapidinho aqui finalizar a ilustrinha, ou seja, pintar, mas eu não vou gravar o processo porque não é o intuito desse vídeo, então eu vou somente pintar ela primeiro e depois a gente parte pra o fundo pra vocês verem como é que eu vou fazer. Vamos lá. Pronto, galerita, finalizei a ilustrinha e sério, gente, eu fiquei apaixonada pelo resultado. Ficou muito fofo, eu amei as cores que eu escolhi, mas eu fiquei um tempão fazendo as cores. A saia tava rosa, tava com estampa de morango, isso aqui tava marrom, isso aqui tava marrom, isso aqui tava roxo. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, eu preciso encontrar. Aí eu fui testando, o meu processo de descoberta de cores é sempre assim, eu vou testando 1000 coisas. E eu amo verde, né, galerita? Então tem que colocar nesse novo Draw the Senior Style. Um detalhe é que sempre que eu finalizo a ilustração, eu salvo ela, tá vendo aqui? Todas as camadas de pintura, tá tudo aqui. Eu salvo ela em PNG transparente e aí abro em outro arquivo só pra eu trabalhar com ela, entendem? Então facilita muito para que você não fique com um bando de camada na hora de fazer o seu fundo criativo. E aí você consegue locomover melhor os elementos, principalmente porque agora você tá focado somente em fazer o fundo. Então o que eu tô pensando em fazer aqui? Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar um pouco a cor dela, não a cor, assim, eu vou deixar um pouco mais saturado e dar uma modificadinha aqui. Pronto, coisa simples, básica mesmo. Vou até saturar um pouquinho mais. E aí pronto. Recomendo sempre vocês duplicarem a camada e deixar ela na visualização, tipo, não visualização, entende? Porque aí vocês conseguem mexer nela e caso vocês se arrependam do que vocês mexeram, vocês têm um aqui novinho em folha. E gente, lembrando, eu estou fazendo no Procreate, no meu iPad, mas isso não muda o fato de que vocês conseguem aplicar todas essas ideias nos programas que vocês tiverem. Porque basicamente todos os programas digitais e até mesmo no tradicional também, sabe? Segue tudo a mesma ideia. Nos digitais, por exemplo, tem sempre essa parte das camadas que você pode mudar, colocar aqui com a visualização apagada e tudo. Então, segue mais ou menos a mesma ideia. Não se limitem pelo que eu estou utilizando. Eu estou utilizando isso porque é o que eu tenho, é o meu material. Então, vamos lá. A minha ideia vai ser muito parecida com aquela que eu mostrei pra vocês e que eu vou deixar ela mais centralizada. E nas laterais eu vou colocar elementos. E as partes, tipo, as mini polaroids, sabe? Então, vamos lá. Pra fazer aquelas mini polaroids, gente, é muito simples. Você duplica a sua camada, deixa, ó, tem 3 camadas duplicadas porque é assim. Essa daqui é mais pra tipo emergência, deixa ela quieta. Essa aqui é a nossa principal e essa aqui é que a gente vai mexer pra fazer os elementos. Vou só tirar a visualização dessa aqui pra gente ver essa melhor. Então eu quero focar, digamos, vocês vão pegar a ferramenta retângulo e vão focar em partes que vocês querem que tenha o foco mesmo, assim. Eu quero pegar essa parte aqui, que é a saia dela, sabe assim? Então eu vou fazer o seguinte, selecionei, né? Você vem clicar aqui em cima, com os seus 3 dedos você arrasta e faz duplicar. E aí vai vir aqui para trás. Depois você vai selecionar outra área que você quer. Quero selecionar tipo essa daqui assim. Mesma coisa. Aí deixa aqui.
Por enquanto vai só deixando as áreas que você quer mesmo. Pronto, selecionei. Não se preocupem de início por elas estarem com tamanhos diferentes. O que a gente vai fazer vai ser o seguinte, eu vou só tirar elas, não esqueçam que elas estão aqui. Vou voltar com a minha principal. E aí, o que eu vou fazer? Vou desenhar primeiro alguns retângulos com o mesmo tamanho. Ou seja, a gente vai usar essa ferramenta retângulo e vai criar uns aqui do lado. Quero que seja meio que da cor dessa gravata dela, sabe? Então vai ser assim. Depois a gente vai deixar 3 desse lado e 3 desse outro. Então vai ser o seguinte. A gente vai duplicar, descer, duplica, desce novamente. Pronto. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas imagens que a gente fez o corte e vai trazer pra cá, de forma com que os lados não fiquem repetidos aqui. Então assim, a gente não vai colocar a mão dela aqui, porque senão vai ficar meio repetido, né? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar imagens que estejam do lado de lados opostos. Então eu vou pegar essa perna dela, ó, essa perna dela aqui, quero botar nesse, vou diminuir só pra encaixar aqui. Por enquanto é só isso, não façam muita coisa. Aí, essa daqui, por exemplo, vou colocar lá em cima, porque tá aqui, tá vendo? Então vou colocar aqui em cima. Deixem sempre ela um pouco mais, assim, sabe? Fora da borda. E aí a outra vai ser esse tênis, porque é do outro lado. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai alinhar cada um com os seus respectivos. Esse aqui é o de trás dela, né? Então vamos deixar aqui. Esse aqui é o de trás dessa perna aqui. Então vamos deixar aqui. Esse é o de trás do pé. Então vamos deixar aqui. E agora o que a gente vai fazer para encaixar? Nesse a gente vai clicar máscara de recorte. Aí encaixou no quadrado exato. Nesse aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Máscara de recorte, encaixou. Nesse aqui a gente vai fazer a mesma coisa também. Pronto, encaixou tudo certinho. Agora a gente vai partir pro outro lado e fazer a mesma coisa. Só que a gente vai pegar os mesmos quadrados, entende? Então a gente vai duplicar, vou trazer pra cá. Pronto. Aí, o que eu vou fazer? A mesma coisa. Esse aqui dela, vou botar lá pra baixo. Já pode botar por cima, sabe? Esse aqui dela, vou colocar aqui. Esse eu vou mudar aqui pra cima. O sorriso dela, independente do canto que eu fosse colocar, ia ficar muito, tipo, repetido, né? Então, eu decidi, gente, pegar uma outra parte. Vou pegar essa parte aqui, porque eu vi que não peguei muito no meio. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Esse aqui é esse, então a gente vem, bota, já bota máscara de recorte. Esse aqui é dessa perna, bota máscara de recorte. E o último é este, que deve ser esse daqui. Aqui, pronto, máscara de recorte. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou trazer ela lá pra cima, porque eu quero que fique, sabe? Vou só apagar aqui. Outra coisa que vocês podem fazer é mudar as cores. Então, por exemplo, digamos, essa aqui vocês querem que permaneça com a cor rosa, mas essa daqui vocês não querem que fique com a cor rosa, querem que fique com a cor meio bege, meio assim. Então, vocês podem mudar à vontade, ó. Aí, a de baixo eu quero que fique meio azul clarinho, assim. Então, é dessa daqui, né? Então, a gente vem, ó. Aí do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Pronto. Só que tá meio sem graça, né? Uma coisa assim, meio quadrados e quadrados e tal. Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um contorninho. O que eu vou fazer também é o seguinte. Eu vou agrupar toda essa galera aqui desses quadrados para que elas não fiquem muito tomando conta na tela. Então agrupei todo mundo e pronto. Tá tudo aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa cor que eu usei para fazer a line art e vou fazer uns contornos mais vazados, sabe? Tipo assim, menino, gente, ainda bem que o Procreate tem a função de... Pronto. Ai, ai. A ideia é fazer esses contornos vazados em todas. Então, vamos lá. Duplicar, né, galera? E aí, eu vou fazer pro outro lado também. A ideia é ficar vazado mesmo, pra dar esse ar meio estiloso. Já deu um outro toque, não foi? Eu achei que ficou super legal. Aí, o que eu vou fazer? Tá vendo essas áreas que tá, tipo, muita cor? Eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou juntar todas
Juntei todo mundo. Vou colocar aqui dentro desse grupo também. Aí agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar uns brushes de estrela que eu tenho e que estão à venda na minha loja online de produtos digitais. Inclusive, todos esses brushes que eu utilizei, que eu estou utilizando para a pintura dela, tudo, absolutamente tudo, eu quem criei. Esse é o meu Lulocas Brush Set. São 20 brushes perfeitos para vocês utilizarem no Procreate. E agora eu vou utilizar alguns brushes que eu fiz também para Procreate e também para Photoshop, de algumas artinhas, tipo assim, esses ícones, sabe? Desenhados também tem para Photoshop, mas o de pintura mesmo é somente para Procreate. Vou utilizar o pack Deco Basic. Vou fazer umas estrelas meio da cor clarinha, sabe? Então vou fazer o seguinte, vou abrir uma camada acima dela e entre o pé, tá vendo? O pé, ela e uma nova aqui. E aí vou fazer umas estrelas aqui, só pra não ficar tanto, ai, só o negócio, sabe? Só a cor. E eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado aqui. Nos outros azuis, que coincidentemente os azuis são os que mais aparecem e os beges são os que menos aparecem. Então nos azuis a gente vai fazer outro tipo de coisa. Aqui a gente vai pegar uma cor um pouco mais escura, no caso. Aí nessas azuis eu vou utilizar o mesmo brush, só que versão contorno, pra fazer aqui, ó. Então, pra dar essa diferenciada. Fica super legal. E aí, se vocês quiserem colocar umas estrelinhas, né? Porque eu sou dessas, eu fico enchendo de coisa. E aqui também, né? Que tava aqui. Pronto, olha só, gente, como já fica legal, sabe? Fica um fundo diferente. Mas não é só isto. Vamos agora pro fundo em si. Uma coisa que eu vou fazer é diminuir um pouco essas ilustrinhas, pra elas ocuparem menos espaço. Eu vou duplicar só pra não perder e eu vou achatar porque eu quero movimentar livre, sabe? Ao invés de ter que ficar selecionando tudo aqui pra movimentar. Então eu vou movimentar livre e trazer um pouco mais pra cá. Tô achando super legal, que parece uma coisa meio quadrinho, sabe? Então essa é a nossa ideia. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é pegar a versão contornada dela. Então aqui na ilustração original eu tenho a versão contornada dela, somente o contorno, né? Olha, gente, como... Olha que lindo que fica, né? Sem contorno. Interessante. Então eu vou pegar o contorno dela, copiar, somente o contorno, pra gente fazer uma brincadeira aqui. Vou colar e vou aumentar, diminuir bastante a opacidade. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Diminuir a opacidade bastante também. Ainda vou diminuir mais, eu quero que fique só um detalhezinho, sabe? Pronto, isso aqui. Tá vendo como dá um toque super legal? É bem discreto, mas assim, vai fazendo, sabe? Uma coisa bem interessante. Outra coisa que a gente pode fazer é não deixar ela, tipo, flutuando no branco. A gente pode fazer, por exemplo, vou pegar esse tom de azul um pouco mais claro e eu vou criar aqui um círculo pra ela. É uma coisa meio achatada. É tipo assim, fazer assim, ó. Como se fosse um disco voador. Aí eu vou escolher um azul um pouco mais claro e apagar um pouquinho aqui pra ficar menos curvo. Eu posso, na verdade, eu acho que eu vou utilizar esse tom aqui, galera. Então, olha, achei que ficou bem legal. Posso até fazer um pouquinho mais claro, porque como já tem muito azul visível, né? Acho que esse aqui ficou mais interessante. E aí, o que a gente pode fazer agora? Vocês podem fazer uma coisa que eu acho super interessante. Tá vendo a ilustra completa? Tudo bem, vamos lá. Vocês vão duplicar ela e a que tá embaixo vocês vão transformar numa cor sólida inteira. Pra fazer isso é só vocês criarem uma camada acima dela, botarem como máscara de recorte e colocarem uma cor, pintarem. Então digamos que eu queira esse bege, Aí ó, tá vendo? Como fica interessante. Então é como se ficasse uma sombra, sabe? Aí eu vou juntar, ou seja, tá aqui já. Vou diminuir um pouco a opacidade porque eu quero que fique só uma leve sombra. Então já deu um outro toque, tá vendo? São esses pequenos detalhes que vão transformando a sua ilustração. Agora, o que a gente vai fazer? Eu costumo utilizar o meu pack de brushes chamado Estampitas, porque eu tenho várias dessas estampas prontas que eu mesma criei, porque eu costumo utilizar muito nos meus desenhos. Mas vocês podem fazer manualmente também. Então a minha ideia é utilizar algum desses brushes. Mais uma vez, estão à venda na Lulo e são apenas para Procreate, esses de estampa. Eu não consegui configurar para Photoshop, então por enquanto são apenas para Procreate. E aí eu vou fazer atrás de tudo umas bolas fechadas. Vou utilizar essa pequena aqui. Ó só. É só uns detalhes, gente, que dá toda a diferença. São umas bolas assim, sabe? Vou utilizar a cor verde também. Vou fazer também com versão círculo quadriculado.
E aí, a gente pode aqui em cima fazer umas ondinhas, sabe? Mas, mais uma vez, eu já tenho esses brushes feitos, que é do Pack Deco Basic. Então eu vou apenas utilizá-los. Uma coisa que eu quero fazer é, nesses cantos, colocar as informações sobre o Draw This In Your Style. Então eu vou escrever com a minha fonte mesmo, com a minha letra. Porque eu tenho várias fontes também que eu vendo na Lulu. Várias fontes super fofas. Vou até mostrar pra vocês aqui. Então, digamos, na Draw This In Your Style, tem uma fonte que eu gosto muito, que é a Groovy Contornada. Olha que fofa. Ai, meu Deus. Inclusive, eu acho que eu vou usar. Pronto, vai ser isso. Eu vou utilizar. Vou colocar aqui Draw This In Your Style, porque eu sinto que as pessoas olham primeiro pra esse canto. Vou dar Draw This In Your Style. E aí embaixo eu vou colocar 70k louca. E aí vou colocar outra fonte minha. A Funny. Só que eu quero a versão maiúscula. Ai, ficou muito fofo. E aí eu vou fazer alguns enfeites aqui, sabe? Gente, eu vou rapidinho ensinar pra vocês como é que vocês poderiam fazer esses quadriculadozinhos, né, das estampas, tipo assim, se vocês não tiverem brushes ou não tiverem como comprar, não tiverem como utilizar. Basicamente, vocês vão criar linhas e brincar com elas. É basicamente isso. Então, vou utilizar um brush meu aqui. Aí, o que vocês vão fazer é copiar, colar. Claro que vocês vão fazer um pouco mais bem feito, né? Eu tô só mostrando como seria a ideia, que antigamente, antes de eu fazer meus brushes, eu fazia exatamente assim. Era bem complicado, porque eu tenho que fazer sempre. Então, assim, preparem os arquivos de vocês antes já, sabe? Tenham coisas pra usar sempre. Aí, o que vocês vão fazer é juntar todo mundo. Vocês vão duplicar e inverter, tipo assim, deixar assim, sabe? Como vocês estão vendo, não tá nada reto, porque vocês têm que deixar cada um milimetricamente certinho e tudo. Não ficar nada passado errado, né? Mas essa é basicamente a ideia. Aí, o que vocês podem fazer pra fazer aqueles círculos é pegar uma forma, tipo assim, sabe? Uma forma mesmo redonda e simplesmente fazer aquilo de selecionar, duplicar, sabe? Então tá aqui, basicamente é isso. Vocês podem colocar essas formas assim, que são vazadas, sabe, ó, nos fundos de vocês. Então é simples de fazer, mas dá trabalho se você quiser fazer sempre. Aí, o que a gente vai fazer agora vai encher um pouco mais de informações. Eu vou fazer mais algumas coisinhas aqui, só pra tirinhas assim, aleatoriamente, sabe, galerita? Não tem muito mistério. Assim. Aí vou fazer umas bolinhas assim, uns pontinhos. Aqui nela eu vou fazer assim, porque ela tá, tipo, né? Só 2 eu acho que é o suficiente. O que que eu posso fazer? Posso fazer uns brilhos assim, só pra dar um... Aí, aqui desse lado, eu tô achando muito vazio. O que eu vou fazer? Eu vou desenhar alguns elementos. Isso aqui não é obrigatório, tá, galerita? Vocês simplesmente colocam o que vocês quiserem pra ir enchendo. Pronto, aí eu decidi fazer os elementinhos, mas deixei eles só no contorno, porque eu acho que já tem muita cor, sabe? Então acho que deu um contraste bem legal, deu um destaque bem fofo. Aí eu vou fazer a minha assinatura, vou colocar a minha assinatura meio escondida aqui. Pronto! E aí, galerita, é basicamente isso. O que vocês podem fazer também é, por exemplo, não quero fundo branco, não quero de forma alguma fundo branco. Vocês podem trocar, lógico. Pode botar um fundito amarelo. Só que aí vocês têm que combinar o resto das cores com base no fundo. Então, eu recomendo colocar a cor de fundo antes. Ah, até que eu gostei dessa aqui. Gostei dessa, viu? Eu acho que eu vou deixar assim, meio que assim, porque aí dá mais destaque para as coisas que estão em branco, sabe? E essas bolas, eu posso mudar a cor delas. Ó, tá vendo? Já deu um destaque a mais. E aí, aqui, las minhocas, eu puedo hacer the same way. Ó só como fica legal também, assim.
Olha, gente, mas acho que tá muito combinadinho, né? Ah, eu achei que ficou bem interessante. E basicamente, galerita, é isto. Dessa forma, você tem algo que poderia ser apenas isso para isso. Ou seja, não precisa fazer cenários muito complexos, só se você quiser, logicamente. Não é essa a ideia aqui, tipo, depois eu vou trazer um tutorial para vocês de nuvens, de cenários, objetos e tudo mais. Mas essa ideia é mais pra, tipo, você quer postar um personagem e não sabe exatamente o que fazer no cenário, tá vendo? E trabalhando com coisas simples que você desenha mesmo, coisas que você pega da ilustração, essas bolinhas assim, esses círculos com grades que eu ensinei pra vocês, os rascunhos atrás, sabe? É só ir fazendo. Eu sei que muita gente tem dúvida na ordem das coisas, tipo, vê uma arte assim e fica, meu Deus, por onde é que essa pessoa começou a fazer tais coisas, tais elementos? Como ela pensou que tal coisa combinaria em tal canto? Então esse vídeo foi especialmente para que vocês possam entender como é o meu processo de criação de um fundo de uma ilustração simples, mais bonitinho, sabe? E para vocês verem passo a passo e reproduzirem nos desenhos de vocês também. É isso, galerita. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu comentário, se inscreve no canal, deixa um like. A gente tá batendo quase 100 mil inscritos aqui, então eu fico super feliz. E é isso, galera. Então, cheiro da Luloca e até o próximo vídeo!